Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos então continuar. Agora nós estamos na aula 11ª, continuando a falar de convoluções. Muito bem. Bem, nós vimos então na última aula que a convolução, a principal operação dela, é então extrair, né, os elementos, né, as características de uma determinada imagem. Lembrando, mais uma vez, convolução é feito principalmente para a classificação de imagens, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma imagem aqui de um gato, né? Deixa eu botar o mouse aqui. Se eu tenho a imagem de um gato, tá ali? Se eu tenho a imagem do gato, então o que a convolução faz, agora sendo de baixo para cima, né? Coloca a imagem do gato aqui, então ela vai fazer o quê? Ela vai extrair características do gato, né? Ali a orelha dele, que tem aquela característica, né? O nariz, enfim, pontos relevantes, né? O olho. Então a classificação vai concluir que essa imagem é referente a um gato, ok? Mesma coisa ali para a nossa base de dados, nosso dataset MNIST dos números, que ele vai extrair características dessa imagem também, né? Então, o conjunto dessas características, a probabilidade maior é que seja o número 4. Lembrando que algumas vezes essa minha imagem é tão ruim, de tão qualidade, que ela pode não detectar mesmo, né? A CNN pode não encontrar, não descobrir o que representa aquela imagem. Bem, aqui está então uma arquitetura de rede que nós vamos trabalhar hoje, certo? E essa arquitetura é uma arquitetura bastante usual quando a gente trabalha com CNN, pensando já lá na frente, né, em usar em Edge Devices, por exemplo. Dá uma resposta interessante e não exige tanto assim da capacidade de processamento. Então, vamos pegar um exemplo lá da nossa base de dados, lá, o MNIST de novo, conjunto de números. Então, é uma imagem então, de 28 por 28 em um canal apenas, então ela é grayscale, certo? Já é pequena, né? E aqui, então, eu tenho uma primeira convolução, um conjunto dessas duas etapas aqui, chamada de convolução número 1, onde, então, eu tenho a aplicação dos kernels, né? Esses kernels são os filtros, um conjunto de filtros que eu vou passar para começar a extrair uma primeira quantidade de caracteres, certo? Então, a primeira convolução faz isso. Então, ela vai passar aqui, ó, 5 por 5, 25 filtros, está aqui cada bloco que está mostrando aqui é um desses filtros, então, que vai ser passado nesse canal único. Vai retirar algumas características, então, daquela minha imagem, né? Um total de 25 aqui nesse caso. Depois aplico o max pooling, que é uma redução de dimensionalidade. Quando é colocado 2 por 2, geralmente não, é a metade, então, que eu vou transformar nesse meu segundo bloco de imagens. Então, estou cortando ao meio aqui a quantidade de pixels. É uma redução bem significativa, certo? Então, essa minha imagem que sai de 24 por 24, desculpa que está errado, era para ser 28 por 28, né? Enfim, mas de 24 por 24 em um canal, ela passa, então, dividindo por 2, de 12 para 12 pixels, continuando mantendo o número de canais, evidentemente. Fechou? Joia. Então, está aqui. Na segunda convolução, o que é que nós temos? Nós temos, então, aqui a aplicação de um kernel, de novo, de 20 por 5. Quando aparece essa palavra valid padding aqui também, significa que não está sendo incluído padding. Lembra o que é o padding? Eu estaria colocando aqui na minha imagem, vamos botar aqui nessa imagem principal, zeros aqui em volta, né, como se fosse uma borda, para quando aplicar o kernel, levar em consideração também a borda, para pegar talvez algum detalhe a mais que seja relevante das bordas da minha imagem. Somente uso nesse caso, que tudo bem, essa imagem aqui ela está bem centralizada, né? Aqui não faria sentido nenhum eu usar padding. É uma imagem já que foi tratada, organizada, e o ponto relevante está aqui no centro da imagem. Então não preciso botar padding. Mas se é uma outra imagem qualquer lá, que tem pontos relevantes nas bordas, então o padding é interessante colocar. Entenderam a ideia do padding? Joia. Então, continuando na convolução 2, novamente eu tenho 25 kernels passando aqui, são os filtros, então agora eu vou pegar mais detalhes mais específicos daquela minha imagem, entendeu?
que agora já foi reduzida. Depois eu aplico o max pooling de novo, divido por 2 de novo, e eu tenho uma imagem menor ainda, certo? No final aqui da segunda convolução, a minha imagem é uma imagem 4x4 de um canal. Tá? Não são 2 canais, não. Por que ele está dizendo que são 2 canais? Eu acho que tem um erro aqui. São de um canal ainda, eu só tenho uma cor, é grayscale. Ok? Bem, o que é feito aqui, então, agora, gente, vem a novidade também, né? Então, o Max Pooling resolveu toda a minha classificação? Não, ele não resolveu, eu não sei o que tu quer direito. O que tu quer, afinal de contas? Ah, bom, então tá, o que tu quer é que tu tem números de 0 a 9, certo? Os números são de 0 a 9 e tu quer na tua saída aqui classificar esses números. Bom, então eu tenho que rodar aqui ainda uma DNN, uma rede neural densa, certo? Aqui o que a CNN fez foi filtrar a imagem, reduzir a dimensão, extrair os caracteres especiais e tudo mais. Agora eu tenho que definir o que é e o que não é, a partir daqueles vários pedacinhos que foram extraídos, correto? Então é isso que é feito aqui. Primeiro o flatten, né, que é transformar numa única coluna, vamos dizer assim, dar uma achatada, eu acho que a tradução mais correta seria isso, dar achatada nos meus pixels, certo? E depois eu tenho aqui no meio mais de uma camada oculta da minha DNN agora, e por fim a minha saída. A minha saída que normalmente, inclusive, eu vou usar provavelmente um softmax, porque eu quero que a soma das minhas categorias aqui dê 1, né, para que ele consiga dar uma resposta mais adequada, ok? Então essa é a estrutura, a arquitetura de uma CN clássica, vamos dizer assim. É claro que tem muitos parâmetros aqui que nós já conversamos um pouco que pode ser modificado, tá bom? Bom, mas para não ficar só aqui na explicação teórica e tudo mais, vamos também fazer um hands-on aí, né? Vamos meter a mão um pouco na massa. Então existe aí um dataset também clássico de IA, talvez alguns de vocês já trabalharam com ele, né? E ele é bem interessante, né? Novamente, é um dataset assim, já padronizado. Então, eu tenho aqui várias imagens e essas imagens foram classificadas em 10 categorias, de 0 a 9. Então, eu tenho várias imagens que representam aqui um airplane, né? Um avião, um automóvel, pássaro, gato, que é um cervo, cachorro e assim por diante, certo? Então, essa é a ideia. Aqui tem um link que é muito interessante, eu já abri aqui, deixa eu até mostrar para vocês. Deixa eu trocar aqui, deixa eu ver se a gente consegue acessar. Aqui. Vou trocar a tela aqui para mim também, senão eu não consigo ver. Só um segundo. Pronto, aqui, né? Ó, então, na verdade, o dataset está aqui. Ó, é interessante mostrar isso aqui para vocês, porque na verdade o próprio TensorFlow, eu nada mais estou do que aqui no TensorFlow, né, gente? Olha lá em cima, ó, certo? Estou aqui no TensorFlow e o TensorFlow também tem datasets, certo? Está ali, ó. Ele também tem datasets prontos para nós trabalharmos. Então ele tem dataset aqui, ó, de áudio, de gráficos, imagens, classificação de imagens. Olha quanto dataset de classificação de imagens, né? Detecção de objetos e assim por diante. Tá? Então, dentre esses diversos, ele tem aqui ó, o CIFAR 10, que é o que nós vamos trabalhar agora, mas existe também o CIFAR 100, CIFAR 10.1 e assim por diante, certo? Inclusive, uma tarefa que nós vamos fazer aqui, vocês vão utilizar o CIFAR 100, certo? Que é uma tarefa valendo nota que eu vou apresentar para vocês nas próximas aulas. Já é? Bom, mas o Cifra 10 é esse cara aqui, ó, tá? Então aqui ele explica, né, tudo o que é esse dataset. Olha, contém 60 mil imagens coloridas. Opa, tem pontos interessantes aqui, ó. Então, são imagens agora de 32 coloridas. Opa, então tem 3 canais, RGB, beleza? E essas imagens, 60 mil imagens, são divididas em 10 classes, como nós já falamos, certo? Sendo 6 mil imagens por cada classe. Tá? Tem 50 mil imagens de treinamento e 10 mil imagens de teste, total 60 mil imagens. Então, para cada classe, são 10 classes, tem 6 mil imagens, o dataset é já organizadinho, bonitinho, direitinho.
E nós vamos depois, então, utilizar ele, vamos baixar ele para entender melhor como ele funciona. Ok? Legal. Vamos voltar para a apresentação aqui. Deixa eu trocar aqui na minha tela também. Pronto. Voltamos. Entendido, então? Cifra 10, esse é o dataset que nós vamos usar prontinho já, e já organizado aí. Isso aqui não me lembro quem exatamente fez, mas enfim. Bom, então o que nós vimos até agora? Até agora, gente, nós trabalhamos então com DNN principalmente, né? Fazendo lá regressão linear, fizemos também classificação de imagens. Mas vocês viram que lá nós poderíamos ter um problema. Agora, por exemplo, com imagens, tudo bem, aumentou de 28 por 28 para 32 por 32, mas nós temos até 3 canais. A quantidade de dados começaria a ficar muito grande realmente, certo? Então, o que nós vamos fazer agora é trabalhar com o Cifra 10, está ali ele, com 10 classes, certo? Então tem essas classes aqui, como nós já falamos, né? Cavalo, barco, caminhão e assim por diante. E esse cara é o que nós vamos trabalhar. Então, diferente do Eminisce que tinha, era imagens monocromáticas, né? Tons de cinza de 28 por 28, agora nós temos imagens 32 por 32 e coloridas. Então já começou a aumentar o desafio. Então aqui não vamos mais usar uma DNN, nós vamos ter que usar a CNN, redes neurais convolucionais, tá? Então aqui está a arquitetura proposta que eu vou apresentar para vocês, tem um notebook pronto aí que nós vamos começar a trabalhar com ele, certo? Então a gente vai ter aqui uma imagem, por exemplo, de um avião, vai cair então numa parte que é a parte convolucional, que é a extração, então o aprendizado das características, né, dos pontos relevantes dessa imagem, certo? Que é através de uma convolução mais ReLU, Max Pooling, convolução e ReLU e Max Pooling, certo? Poderia ter mais etapas? Poderia, mas talvez tu possa especificar tanto para uma imagem dessa daí de 32 por 32, provavelmente não vai ser interessante. Tá? Se você quiser tentar aí, experimentar para ver o que acontece, provavelmente não vai ter mais tantas características relevantes para retirar. Agora, se a tua imagem é de uma resolução maior, talvez mais camadas convolucionais sejam importantes ou talvez até necessárias. Ok? Então, essa é a nossa com a parte convolucional, ok? Agora nós entramos no nosso já conhecido, que é a nossa DNN, que é uma rede neural densa, que primeiro vai ter que ser feito um flatten, vocês já entenderam, né? A imagem aqui é uma matriz, agora a gente transforma ela não mais em matriz, né? Achata essa matriz, vamos dizer assim. Depois aqui eu posso ter uma, duas, três, quantas camadas forem necessárias, camadas ocultas. E por fim nós temos uma camada de saída, que são as classes, né, que a gente vai utilizar. No nosso caso agora, 10 classes novamente. Perfeito? Lembrando que eu tenho que aplicar softmax para que a soma de todas as classes dê igual a 1. Entendido? Então essa é super importante, claro, essa imagem, né, é a arquitetura da nossa rede, que eventualmente pode ser modificada conforme o problema, mas é o que nós vamos aplicar agora. Entendido? Então, gente, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos baixar, então, esse notebook, vamos olhar os comandos aí e refletir um pouquinho sobre eles, tá? Então, eu vou trocar aqui novamente para o meu ambiente web. Só um momento. Troquei aqui para o meu ambiente web. Se vocês vierem aqui ó, no nosso Moodle, né, da disciplina aqui, estamos aqui no Moodle, Tópicos Especiais 1, o IA na borda, vocês vão ver então em Fundamentos, e nós temos um bloco aqui de baixo que é o material complementar. E no material complementar, aqui unidade 11, que é a unidade que nós estamos, está aqui o CNN Cifra 10. Então basta clicar aqui, que a gente já consegue então baixar o nosso notebook para depois abrir então no Colab, ok? Após clicar então aqui no Cifra 10, vamos até o Colab, certo? E aqui a gente vai abrir o arquivo baixado. Então você pode fazer um upload do arquivo, no meu caso até ele já está aqui, eu vou clicar e vou abrir ele. Então ele vai abrir. Vamos conectar então aqui.
Lembrando que vocês podem configurar aqui a conexão, se está conectando uma CPU na TPU. O meu aqui está na GPU, vai ficar assim mesmo. Tá bom demais. Até é aconselhável agora, já vamos começar a trabalhar com, já vai exigir um pouco mais de processamento, então vamos fazer isso. Bem, esse notebook então está aí para vocês, né, para usar quando necessário. Aqui está uma introdução explicando então o que já foi falado, de onde ele vem, como ele é formado, qual a característica da imagem, possui 3 canais, tudo aquilo que já foi comentado. Então vamos começar diretamente importando aqui algumas bibliotecas, que não são mais novidades nenhuma para vocês, ok? Eu vou executar dessa vez então, para vocês acompanharem, seria interessante vocês executarem também. Aqui vamos fazer então o download do dataset, lá do Keras, como foi feito as outras vezes, não tem nada de novidade. No primeiro momento, então, está dividido numa parte de treinamento, uma parte de testes, fechou? Aqui eu posso verificar como está essa estrutura, dando o comando shape, né, que nós já falamos também. Então aqui estou vendo o shape do conjunto de dados de treinamento, então estou com 50 mil imagens. E eu tenho aqui os labels, então são 10 mil, ok? São 10, não, desculpa. Eu tenho aqui o 50 mil imagens de treinamento, sendo que essa imagem é 32 por 32 e são de 3 canais, ok? Aqui do lado, sim, está o treino labels, né? O formato, a forma desse, como vem então esses meus dados de treinamento. E os labels de treinamento. E eles estão vindo, então, são os mesmos 50 mil, e ele aqui, ele formata esses meus labels de uma forma bidimensional, em 2D. Já vou mostrar para vocês, tá? Então, beleza, tá aí. E aqui, se eu quiser ver também os dados de testes, né, eu dei um shape neles. Então, é um total 60 mil imagens, 50 mil de testes, 10 mil de treinamento, no mesmo formato, obviamente, uma imagem de 32 por 32, 3 canais. E os labels de treinamento são 10 mil imagens de teste, né, nesse formato aqui em 2 dimensões também. Muito bem. Então aqui está explicando qual é o formato desses meus dados. Isso obviamente foi criação do dataset, né? Não tenho que questionar, o dataset criou assim, o pessoal que criou eles, que criaram o dataset, na verdade, construíram desse jeito e assim a gente vai utilizar, ok? Então aqui, por exemplo, se eu quiser ver uma das imagens desse meu base de dados, eu posso dar um train imagem na posição 1. Então aqui está mostrando que é uma imagem de 32 por 32, 3 canais, e na verdade essa imagem ela está armazenada nesse formato aqui, ok? Ó, tá aí. Posso também usar um plot, né, para verificar a imagem melhor. Observe que é uma imagem, né, gente? Afinal de contas é 32 por 32, também não é uma alta resolução ainda, né? Ok, isso aqui é um caminhão. Nós, seres humanos, também conseguimos identificar que é um caminhão. Mas é difícil, né? Uma imagem ruim, né? Cá entre nós, né? Imagina a máquina agora vai ter que identificar que isso aqui é um caminhão. Então, não é tão simples, mas ela consegue com uma razoável accuracy, certo? Então aqui nós só estamos mandando imprimir essa imagem, né? Aqui de 2 polegadas por 2 polegadas, é a imagem da base de dados lá, posição 1. Fechou. Aqui, se a gente quiser ver, então, né, como eu falei, os meus labels, as minhas saídas, elas estão organizadas no dataset de forma bidimensional, entendeu? Então, é assim que ele mostra. Ó, essa posição aqui do label está representando, então, a imagem, a nona imagem, certo? Não tem nomes ainda, é a nona imagem, certo? Aqui até eu rodei aqui, para um for, né, para passar por todas as linhas e colunas dessa minha estrutura num pai aí dos meus labels. Então ele só mostra algumas, evidentemente, na verdade estamos botando aí 5 mil últimas aqui, ó. Então a última posição, por exemplo, a 49.999, é referente à imagem número 1. E assim vai. Aqui na imagem número 0, essa posição aqui é uma imagem cujo rótulo dela, o label dela, é referente a 1, certo? E eu sei, né? Claro, o dataset me diz. Agora, bom, acho que aqui embaixo
Ó, ele diz que a posição 0 é um avião, a posição 1 é um carro, a posição 3 é um pássaro, um gato e assim por diante, certo? Mas no dataset não está nomeado, os labels que aparecem lá são números, né? Assim, exatamente dessa forma, ok? Muito bem. Vou ir para baixo então. Aqui também é uma outra forma de ver esses meus labels, né? Os labels de treinamento. Então ele começa, são muitos dados, né, gente? São 50 mil. Então ele mesmo faz esse corte aqui, ó, certo? Vou dar um play aqui, por exemplo. Posição 0 é o número 6, então é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um sapo. Então essa imagem da posição, a primeira imagem do dataset é um sapo. A segunda imagem é um truck, tá? Então é um caminhão, é aquele caminhão lá, né? E assim por diante, ok? Bom, mas como os números é mais difícil da gente saber o que eles são, vamos então definir aqui o nome das classes, criamos o nome das classes, naquela sequência que o dataset já informa. Pronto, então agora se eu quiser saber quem é, qual o nome, né, uma forma mais legível para o ser humano, então na posição, o label número 9 é o nosso caminhão, é o meu truck. Fechou? Posso criar um índice, então, para facilitar na hora de definir aí quem é quem, uma variável chamada idx, e depois, então, eu mando imprimir o conteúdo dessa posição idx, que é a mesma coisa que foi feito lá em cima, certo? Também posso usar aqui o Matplotlib para ver, né, visualizar a imagem. Então, realmente, aquela imagem na posição número 1 realmente é o caminhão, né, dessa resolução com essa qualidade. Bom, gente, aí vai, né? Poderia criar aqui uma função para automatizar isso, e agora eu só peço a imagem na posição 1, posso vir aqui imagem na posição 2, né? O que é? É um outro caminhãozinho ali, então vou botar a imagem na posição 23, sei lá. Vocês podem fazer vários testes ao sapinho e assim por diante, tá? Ó, aqui ó, posso usar a mesma ideia então para imprimir várias imagens, né? 25 imagens, ó. Então ele foi mostrando aqui uma por uma, tal. Ah, então tem um sapinho, tem um caminhão, tem um cervo, tem um carro, um barco, né? Um ship, um cavalo e assim por diante, ok? Então é a primeira etapa que a gente sempre faz, né? Analisar o meu dataset, como ele está estruturado, como trabalhar com ele. É super importante ter isso em mente, ok? Joia. Partindo para a próxima etapa, então, né? Lembrando que isso aí já é o workflow de um machine learning. Então, primeiro sempre é ter o dataset, visualizar ele, conhecer ele. Segundo, nós passamos pela etapa de pré-processamento. Então, nessa etapa de pré-processamento, por exemplo, ó, eu quero ver aqui o máximo valor que fica lá nas imagens, né? Então, o que é que eu olho aqui? Eu percebo que eu tenho o número 255, realmente. Cada ponto é de 0 a 255. Então, o que nós vamos fazer é o já conhecida normalização. Em vez de ter uma variação de 0 a 255, cada pixelzinho, cada pontinho, na verdade, nós vamos variar de 0 a 1, certo? Então, feito isso, basta dividir por 255, né? Todos os dados de treinamento, todos os dados de teste. Lembrando que são só os dados, obviamente, né, de entrada, não são os labels, né? Não é a saída. A saída é só a definição do que é e o que não é cada imagem. Então, é só realmente os dados de treinamento e os dados de teste. Claro que depois do modelo pronto, se eu for fazer uma inferência de algum dado, descobrir o que é uma nova imagem, essa imagem também vai precisar ser normalizada. Joia. Então agora a minha variação, meu valor máximo que eu estava buscando antes, não é mais 255, né? Agora é 1. Então já normalizou, realmente, de 0 a 1. Joia. Uma boa prática, eu dar uma olhada aqui como está a minha dispersão dos meus dados, né? Então eu tenho aqui ó, de 0 a 9, né? Que são os meus tipos as minhas categorias. Categoria 0, o que era mesmo que eu já esqueci? Categoria 0 é 1, avião, a 1 é um automóvel, assim por diante. Então, dessa minha amostra dos dados de treinamento, pelo menos os 5 mil primeiros, eu tenho aqui em torno de 500 para automóvel, em torno de 460 para o segundo, no, desculpa, o primeiro é avião, né? Para avião, o segundo é para automóvel e assim por diante. Tá, então os dados estão dispersos dessa maneira, tá bem separadinho, tá legal. Joia. Lembrando que tinha 6 mil, né? São 10 categorias, cada categoria
tem 6.000 imagens. Só que não esqueçam que quando nós importamos aqui em cima as imagens, né? Então ele dividiu em testes e treinamento. E dividiu do jeito que ele achou melhor, é aleatório. Então por isso que não ficou exatamente a mesma quantidade para cada categoria, certo? Joia? Bom, aí agora nós vamos fazer aquela prática que nós já começamos a fazer a partir da última aula, é separar, né, do bloco de treinamento, a gente separa 10% aproximadamente para fazer validação durante o próprio processo de treinamento da minha rede neural. Eu separei aqui 5.000, eu poderia botar ele separar automático, mas botamos ali 5.000 para validação e, claro, tem que ter os mesmos 5.000 labels, ok? Então, se eu rodar aqui, ó, fica bem evidente, tenho 5.000 imagens para validação, de 32 por 32, de 3 canais. E os labels são 5.000 labels. Beleza? Os dados de treinamento, eles são os outros, né, dos 5.000 em diante, só para ficar separadinho, bonitinho. E agora eu posso vir aqui, inclusive, mostrar se esses meus dados de treinamento, de validação e de testes, como é que eles estão. Veja que está bem equalizado ali, né? Ó, a quantidade ali, aqui ele baixa um pouquinho, está muito próximo assim, né? Então está bem equilibrado. Eu não poderia ter, sei lá, 100 imagens de avião e 8.000 imagens de sapo para fazer esse treinamento, né? Então é isso que esse histograma mostra. Ele mostra um equilíbrio da quantidade de dados do meu dataset para o treinamento, para a validação e para os testes. Isso é bastante importante justamente para não ter problema de overfitting ou até não classificação, né? Joia. Então, beleza. Agora nós vamos para outra etapa do meu workflow de Machine Learning, que é a criação da minha arquitetura do meu modelo. E nós vamos seguir aquele padrão lá do slide. Ó. Então nós temos convolução, a primeira convolução com o ReLU e Max Pooling, segunda convolução com o ReLU Max Pooling, depois o flatten, a nossa DNN normal aqui, por fim um softmax, porque nós temos 10 categorias que a gente quer classificar. E tem toda uma explicação que vocês podem dar uma olhada. E aqui está o exemplo do código para vocês analisarem, certo? Já vou botar para rodar aqui. E o que é que eu tenho lá? Vamos lá, o que é que tem de diferente aqui? Quais são as novidades? Bom, ele é sequencial também, isso não muda. Agora eu vou chamar um conv, model.add, então vou adicionar nessa minha arquitetura um convolução 2D. Bom, aí dentro desse COV 2D, aqui dentro desse meu abre parênteses e fecha parênteses, eu tenho uma série de opções, gente, que são chamados hiperparâmetros da CNN, da rede neural convolucional, correto? Então aqui tem os mais importantes, que está definindo, por exemplo, o meu input shape, qual a forma que essa minha imagem vai entrar. A gente já sabe que é 32 por 32, 3 canais. Aqui estou definindo o número de filtros. Então, nessa primeira convolução, nós estamos colocando 32 filtros, 32 kernels, 32 características que nós vamos retirar daquela imagem, né, as principais características daquela imagem de entrada. O kernel size é o tamanho, então, do bloquinho que ela vai ficar analisando passo a passo. Lembra daquele site que eu mostrei para vocês, que didático que vai mostrando? Então, é sempre de 3 em 3 pixels que ele vai analisando. E, por fim, a nossa função de ativação, a ReLU, para incluir não linearidade nesse meu treinamento, certo? Joia, então essa função que eu estou chamando conv2D tem essas opções apenas? Não, tem mais, tá? Se nós viermos aqui eu já abri aqui, no site do Keras, por exemplo, dentro do TensorFlow, ele te mostra aqui, olha aqui, quantas possibilidades que a gente tem aqui, certo? São várias opções. Um ponto de destaque aqui é o padding, por exemplo. Lembrando que quando aparecer valid, é porque ele está desativado, tá? Então, os strides lá, aquele que nós vimos também, a gente pode modificar por aqui. Enfim, tem vários hiperparâmetros que tu pode se aprofundar na CNN, resolver mudar para fazer algum ajuste extra, tentar alguma coisa excepcional quando tu não estiver conseguindo o resultado esperado, certo? Então, pega uma ajuda dessa daqui, do próprio TensorFlow,
TensorFlow e estuda um pouquinho, que não vai ser difícil também descobrir e ajustar algum hiperparâmetro. Joia? Então tá lá. Então, o que foi feito aqui nada mais é do que esse primeiro bloco aqui, na verdade, né? Só esse primeiro bloco, certo? Agora sim, agora nós vamos adicionar ao modelo o Max Pooling 2D 22. O que significa o 22? Significa que ele vai dividir a quantidade de pixels por 2. Tá? Se não colocar o 22, ele divide também. Ele faz a mesma coisa. Pode ser mudado? Pode. Normalmente a gente vai usar esse daqui, tá? Joia, então agora sim. Agora nós temos a convolução e o ReLU, função de ativação, e agora nós temos mais o Max Pooling. Então é o primeiro bloco convolucional, certo? Basta botar essas linhas de programação, né, gente? Olha só. Joia, vamos para o segundo bloco? Vamos para o segundo bloco. No segundo bloco, então, eu faço a mesma coisa, model.add, vou adicionar o que na minha arquitetura? Uma convolução 2D, joia, uma convolução 2D, com 64. O que é esse 64? Agora já está até mais automatizado aqui. Eu poderia fazer igual aqui, escrevendo cada nome bonitinho, tá? Mas já está de forma mais direta. 64 são os meus filtros. Agora estou colocando um segundo filtro para retirar aqueles detalhes da imagem mais importantes para mim. Então são 64, interessante, né? Com um kernel de 3,3. Então outra forma de escrever, só isso, né? E a função de ativação ReLU. Fechou? Então, poderia fazer assim também, não tem problema nenhum. Aqui é uma forma mais direta, justamente para ficar de exemplo. E por último, de novo, o Max Pooling, né? Aí o Max Pooling, então, observe que eu não botei agora o 2,2, automaticamente ele vai fazer dividir por 2. 2,2. Fechou? Joia. Então, fizemos o que agora? Fizemos outra convolução e fizemos com ReLU e mais o Max Pooling. Fizemos esse bloquinho aqui, certo? O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um flatten. Vamos achatar. Aqui. Opa. Vamos achatar então. Basta model.add flatten. Achatei. Por último, então. Por último, não, ainda não, né? Agora vamos incluir as nossas camadas internas, ou a camada interna, a nossa DNN aqui. Então, após o flatten, a gente já começa. O flatten já faz parte da construção da nossa DNN, seria a nossa entrada da DNN, certo? Observe que ela, aqui no caso, ela é uma imagem 32 por 32, então ela não é tão pequena assim, né? Aumentou um pouquinho, mas tudo bem. E aqui a gente está criando, então, uma dense, então essa nossa rede neural densa, com 64 neurônios internos, e a função de ativação é a ReLU, certo? Ah, por que 64? Bom, pode ser menos, pode ser mais, depende de quem tá projetando essa camada interna, entendeu? Então, bota mais, bota menos e testa, vamos ver o que vai acontecer. Por fim, a gente inclui, então, mais um conjunto de neurônios, agora sim a camada de saída, a última camada. Aqui sim ela tem que ter 10 neurônios, porque nós temos 10 categorias de saída, né? Ou é um avião, ou é um sapo, ou é um carro, e assim por diante. E aqui também a gente muda a função de ativação, agora nós temos que colocar uma softmax, porque nós estamos aqui no final, né, gente? É a última camada, ó, é que define as minhas saídas. Então, a soma de todos os percentuais aqui, o máximo é 1, colocando softmax. Tá ali. Joia, rodando isso daqui, então, aparece essa estrutura, onde nós temos, então, mostrando exatamente aqui, ó, primeiro uma convolução. Um arquivo de saída de convolução é uma matriz de 30 por 30. É o formato de saída 30 por 30 com 32. Bom, aqui ele já está mostrando todas as camadas internas e tudo mais, né? Lembrando que isso aqui são 3 canais. Tem um total de 896 parâmetros. Depois aplica o Max Pooling, então divide a metade, né, de 30 para 15, de 30 para 15, a matriz. Joia, aqui não tem parâmetro nenhum para ser treinado. Na convolução 2, então, ele já partiu de 13 por 13 e foi para 6 por 6. E assim foi indo, né? Aqui a camada com os 64 neurônios, tem mais 147.520 parâmetros, né? Os Wzinhos e B, os BIOS, para ser definido o valor, e dá um total de 167.562 parâmetros a serem treinados. Então, veja, foi feito redução de dimensionalidade uma vez,
Redução de dimensionalidade outra vez. Mesmo assim, são 167.562 parâmetros a ser treinados numa imagem pequena, né, gente? Imagem de 32 por 32. Apesar que é de 3 canais, já colorido e tal. Então, opa, o negócio aí já tá mais interessante. Joia. Então, vou vir aqui e vou agora definir a minha função de otimização, também para definir minhas perdas. Dou um compile aqui, a minha métrica é accuracy. Bom, isso é rápido. Deixa eu rodar aqui para ele ir treinando enquanto eu vou falando, porque ele vai demorar um pouco para treinar. Então, aqui na função de perda, a gente usa, né, o Sparse Categorical Cross Entropy. De novo, é o Sparse, certo? Lembrando, porque o Sparse eu tenho, nesse caso é classificação, eu tenho 10 categorias, mas as 10 categorias, ela tem um número que representa, o label dela é um número que representa, né? E não aquela sequência 000000100 e aquele 1 é que representa a categoria. Tá? Então, na verdade, a função de perda que trabalha no cálculo do treinamento, quando vai definir um novo valor de W, um novo valor de B e tudo mais, ela precisa receber esse dado dessa forma. E quando eu coloco aqui sparse, eu já resolvo isso, certo? Poderia fazer diferente, eu poderia já ter os meus dados antes de entrar aqui lá no início, né? Feito um pré-processamento e transformado eles já dessa forma, né? 0001000. Poderia fazer isso, daí aqui eu não precisaria usar o sparse, sem problema nenhum. Mas se ele continua assim, a gente tem que usar o sparse, ok? Joia, então está configurado aqui. Número de épocas eu vou colocar 20 épocas, já coloquei na verdade, né? Mas você pode mudar, pode pôr um valor maior para ele treinar melhor. Será que vai melhorar curso? Não vai melhorar curso? Não sei. Coloca ali e vamos ver o que vai acontecer. Beleza, então aqui agora sim eu vou dar meu fit, o fit, model.fit, é um treinamento propriamente dito, certo? Então o history é igual, basta usar essa estrutura aqui, né? Então eu vou usar como entrada de dado para treinamento o meu train.imagens, aqui eu usei esse nome, pode ser colocado qualquer nome. O primeiro parâmetro aqui tem que ser o conjunto de dados para treinamento. No meu caso lá é os 45 mil, né? Aqui são os labels, então, né? Cada imagem, o que ela é. Então, também são as 45 mil labels. Número de épocas que eu defini ali em cima. Então, se quiser mudar, claro, podia digitar aqui ou lá em cima, é a mesma coisa. E agora, então, que aparece o validation data, né? Que a gente, então, eu separei manualmente, mas poderia também ser feito de forma automatizada, botando o 01 ali, ok? Então, durante o treinamento, ele vai ficar fazendo as validações. E nós vamos gerar um gráfico, então, para ver o resultado que ele vai dar. Ó, meu treinamento acabou. Bom, o que dá para tirar daqui? Ele começou com uma accuracy de 0,38, ainda baixo, depois saltou, aumentou bastante, chegou a 80, 85, e acabou aqui na última época com uma accuracy de 0,87, né, ou quase 88%. E um erro, então, uma perda de 0,33. Legal. Para validação também dá para saber. Para validação, veja como ficou diferente. Ó. Eu tenho 0,69, enquanto só o dado de treinamento 0,87. Então cai realmente, né, gente? Estão vendo? Então aqui mostra os dados de validação, tudo em cada época com que valor que ele foi ficando, e aqui o dado de treinamento. Posso acompanhar durante o próprio treinamento. Né? Se tu botar 1000 épocas aí, por exemplo, tu pode ir acompanhando. Dependendo do dado, pode ficar rodando em um dia, 2, uma semana, dá para ficar acompanhando. Legal, aqui eu vou dar um plot, então, só para a gente olhar essas informações graficamente, e olha só que interessante, né? Então, aqui é o treinamento, os dados de treinamento, eles foram convergindo muito bem. Vejam que ele parou aqui em quase 20, né? 20 épocas, mas parece que ele dá para subir mais, ó. Eu acho que se a gente botar mais épocas, eu acho que vai subir mais sim. Vai subir, mas se vai melhorar aqui a minha performance ou não, não sei, né? Porque parece que ele meio que estabilizou por aqui em termos de dados de validação. Então, não sei. Bom, aqui eu posso então agora usar os dados do testes para fazer verificar resultados, né? Com os dados de testes. Lembrando que os dados de testes não entrou em nenhum momento em treinamento, são dados totalmente
desconhecidos, como se fosse uma nova imagem realmente, que eu acabei de tirar aqui. Claro, fiz o mesmo formato, o mesmo pré-processamento e estou colocando, certo? Então, legal. Então, olha só, o que ele deu? Ele deu aqui, ó, em torno de 0,68, 0,69 de accuracy, certo? Então, ele fazendo uma análise, gente, do resultado aproximado, né? Claro que cada teste vai dar uma pequena diferença. Então, de treinamento, ele deu quase 90, né? Quase 90%, olha só. Mas na validação ele já mostrou que ficou entre 68 e 70, por aí. Cai bastante. E com os dados reais, caiu um pouquinho mais. Mas veja, mas é baixo isso? Pô, gente, vocês viram a qualidade das imagens? As imagens eram muito ruins, na verdade, né? Resolução baixíssima. Então, olha, vou dizer para vocês que tá muito bom. Vai ter imagens que ele não vai identificar? Vai ter imagens que ele não vai saber direito o que é. Mas mesmo assim já está com um resultado, eu diria, excelente. Tá? Muito bem, vamos rodar isso aqui também. Vamos criar aqui, então, dados de predição, que é todos os meus dados lá de imagens de teste. E agora eu posso gerar, então, lembra que nós vimos lá um reporter, gerar um relatório do resultado. Eu quero ter uma métrica, o quão bom foi essa minha classificação aí. Será que ela é boa, ela não é boa? Então eu posso importar aqui do Scikit-Learn Metrics o relatório de classificação e a matriz de confusão também. Então primeiro eu importo a biblioteca e agora eu dou um print aqui em Classification Reporter, certo? Com esses dados aqui de entrada. Então rodando isso daqui, dá para ter uma boa ideia, certo? Ou então, por exemplo, para detectar todas as imagens de testes, as aviões que ele encontrou deu 72% aqui de accuracy, de precisão, tá? Com um recall de 0,71 e um F-score de 0,71. Gatos foi ruim, foi 53%, foi o mais baixo, né? O mais alto foi automóveis, 84%. Então dá para ter uma boa ideia. E uma média geral, então ele deu, dos dados de teste, que é o que importam, ele deu então 69% aí de accuracy, certo? Mas não está muito claro. Vamos gerar então uma matriz de confusão? Está aqui, mas está meio confuso mesmo, né? Então vamos dar uma melhorada. Vamos ver então aquele nosso classes que nós criamos lá. Vamos importar então o Seaborn, lembra? Seaborn, que trabalha junto aqui com o Matplotlib. E agora a gente então chama a matriz de confusão com esses dados. Tem vários parâmetros aqui que eu posso modificar também, tá, gente? Não vou entrar nesses detalhes agora aqui. Pode mudar cor, pode mudar formato, uma série de coisas. O que importa para nós agora é verificar, né? Então, visualmente ficou muito bom de verificar isso aqui agora, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Olha só, por exemplo, aqui, ó, vamos começar pelo avião. Então, um avião aqui, ó, dos dados de teste que ele avaliou, 707 ele identificou que era avião. Alguns aviões ele pensou que era um carro, 32. Alguns ele pensou que era um gato, alguns aviões. Alguns ele pensou que era um sapo. Não, mas 707 é bastante, né? Vamos ver o que mais aqui, ó, por exemplo, esse aqui, que era o cachorro. Então ele detectou 667 cachorros, mas teve 231 que ele pensou que era gato. É meio parecido, né? A qualidade da imagem não é ruim. Tá? Então, conforme a tonalidade aqui do azul, né, dá para ver, né? Aqui é 231, pô, realmente foi relevante. Você fez bastante confusão entre gato e cachorro aqui, né? Deixa eu ver o que tinha de gato, ó. E quando era gato, ó, pior ainda, acho que foi o pior do gato, né? Só 430 que ele encontrou. Teve 122 que ele achou que era cachorro, ele achou que era barco e assim por diante. Tá? Então tá aí, ó. Tá aí então a matriz de confusão, já mostramos, já estão avaliando, né, a minha classificação de imagem. Eu posso verificar agora a minha imagem na posição 15, o que, que ela era? Eu, ser humano, também posso dar uma olhada, né? Isso aqui é um chip, né? É um barco, beleza. Isso aqui é o da posição 8. Quem é o da posição 8? Realmente, da posição 8 é o barco. Legal. O formato dele é esse. Tudo bem. Aqui posso ficar olhando outras coisas. Tudo bem, o formato da minha estrutura é esse. Eu posso até mudar o shape dela, né? Que mais? Deixa eu ver. Enfim, eu posso ficar fazendo algumas outras verificações.
E, tá, aqui é interessante, o que eu posso fazer aqui, né, gente? Eu posso agora fazer uma predição agora, né? Uma funçãozinha, que depois eu vou chamar aqui embaixo para fazer predição. Vou chamar uma imagem do meu dataset e ele vai fazer a predição na hora, uma inferência na hora, certo? Então, o que ele está fazendo aqui? Quer ver? Ele está dando o model.predict com essa minha imagem, certo? Então, o que ele está fazendo? Está pegando a imagem, só vai mostrar a imagem, depois vai fazer uma predição e vai mostrar o que ele está, o que deu, né? Então a gente vai descobrir onde ele errou, por que ele errou. Por exemplo, acho que eu não rodei isso aqui ainda, né? Aí, ó. Então o que ele fez? Aqui, ó. Ele disse, esse aqui foi o que ele errou, por exemplo. Ó. Era um barco, a gente consegue identificar que é um barco, mas ele disse que era um sapo. Para ele isso aqui é um sapo, não é um barco. Aqui na posição 0, por exemplo, isso daqui ele está dizendo que é um gato, mas olha só, meu Deus do céu, isso aqui nem eu sei o que é, né? Então, realmente, por isso que a matriz de confusão ficou dessa maneira, né? Com valores mais altos, né? Não só na minha linha aqui diagonal. Vamos ver outro aqui, sei lá, vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui ele disse que era um barco, realmente, ele acertou, é um barco. Esse aqui, ele disse que é um barco, realmente é um barco. Esse aqui, você disse que é um avião. Olha que esquisito, é um avião mesmo? Tá mais para um avião. E assim sucessivamente, tem outros testes aqui que vocês podem fazer. Tá? Por fim, gente, para encerrar, a gente pode vir aqui, ó, e baixar o modelo para olhar lá no Netron. Lembra que eu mostrei para vocês na última aula? Isso é legal de ver agora. Quer ver? Ó, vamos baixar aqui. Ó, então, depois de executar esse comando, eu estou dando um save, estou salvando aqui no meu Colab. Então, ele já deve aparecer aqui, ó, já apareceu aqui. Faço um download, faço um download para minha máquina, para o meu computador. Então, baixou, tá lá, já baixou. E agora eu venho aqui no Netron. Netron, é assim, gente, ó. .app. Eu quero ver a estrutura, então, da minha CNN. Eu vou dar um Open Model. Como eu já baixei, então ele está lá em Downloads. Vamos ver se ele vai mostrar. Tá aqui, ó. É o ponto H5. Abro o meu modelo. Olha a estrutura dele, ó. Então eu posso pegar detalhes aqui da minha primeira convolução, certo? Mostrando o kernel, ó, não tem padding, os strides é 1 por 1, etc, etc. O meu max pooling é 2 por 2, divide pela metade, tal. E assim ele vai fazendo. O meu flatten está dessa forma, beleza. E posso vir aqui até na minha saída, por exemplo, certo? 167.562 parâmetros, está saindo com os números em ponto flutuante, é uma coisa que nós vamos trabalhar mais à frente para botar na borda, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, o Neutron é muito legal para a gente verificar a estrutura, a hierarquia, então, dessa minha rede neural. Joia, pessoal? Legal, usem, mudem aqui algumas coisas, brinquem um pouquinho com esse notebook, entendeu? A gente utilizou aqui essa base de dados, mas, enfim, poderia usar uma outra base, eu poderia mudar hiperparâmetros para ter uma menor ou uma melhor qualidade na minha course. Joia? Então, encerramos aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.